Eu tive o privilégio de conhecer o George Foster, ainda bem jovem, no início, nos primeiros anos do meu ministério. E ele foi a Manaus, e foi em Manaus que nós nos conhecemos. Ele conheceu também meu pai, e foi amor à primeira vista, meu e do meu pai por ele e vice-versa. O Jorge era um homem muito amado, e como todo mundo sabe, um dos escritores mais conhecidos do Brasil se chama Jorge Amado. E eu o chamava de George Amado, porque eu dizia que o verdadeiro Jorge Amado era o George Foster. E a nossa amizade cresceu muito no início dos anos 80, e eu dormia frequentemente na casa deles, em Venda Nova, em Minas Gerais, com a Dolly, esposa dele tão querida, e os filhos, o Robert e a Mercy, que ainda eram bem pequenos. E o Jorge foi meu companheirão, fizemos muitos eventos, trabalhos, cruzadas, campanhas de evangelização, e, sobretudo, ele publicou livros meus que se transformaram em best-sellers no início dos anos 80. Ele lançou Abrindo o Jogo sobre o Namoro, Abrindo o Jogo sobre o Aborto, O Elias Está nas Ruas, entre outros que foram de grande tiragem e vendagem. Mas a gente foi fazer trabalho juntos em várias comunidades. Ele me acompanhou numa quantidade enorme de eventos, tanto quanto ele os organizou para mim. Aí, no meio disso tudo, a gente tem histórias muito engraçadas. Para mim, uma das mais engraçadas foi em Lima, no Peru, no CLAD 2, no Congresso Latino-Americano de Evangelização, com os grandes teólogos latino-americanos, brasileiros e algumas presenças americanas. E o George estava lá, juntamente com uma quantidade grande de brasileiros, que era a maior delegação. E um dia lá em Lima, já cansados de um congresso longo, a gente resolveu dar uma volta pela cidade. Tio Cássio, Newton Tuller, o George e Carlos Alberto Quadros Bezerra, eu e alguns outros amigos cuja memória me está falhando agora. Éramos uns 15 a 20 no centro de Lima, e assaltaram um de nós. Alguém passou e pá, levou o relógio. E aí, quando eu vi o Newton Tuller, que era um amigo comum de Maringá, saiu correndo atrás do ladrão, até que lá na frente o ladrão cansou depois de uma longa perseguição, e o Tuller falou: me dá o relógio. O Tuller já morrendo. Enquanto isso, eu e o Jorge tínhamos ficado para trás, mas rindo, dizendo: meu Deus, esse Newton Tuller é louco. E o tio Cássio também: meu Deus, o que é isso? Mas o fato é que nós rimos quase a um estado de incontinência urinária de tanta alegria. Eu me lembro do dia que, depois de um trabalho exaustivo, de dias de conferência, e eu convidei o Jorge ao fim dos trabalhos no Rio de Janeiro, eu falei: vamos dormir lá em casa. Aí fomos eu e ele e um outro companheiro, que eu não estou lembrado aqui quem foi. Chegamos na minha casa, estava faltando água. E aí todo mundo precisava de um banho. Eu falei: ó, só tem uma alternativa, eu moro aqui na frente do mar. Vocês querem dormir salgados? E aí o Jorge falou: ah, eu topo, está muito quente. Nós ficamos com a água por aqui, conversando até 2, 3 da manhã, e depois fomos dormir de manhã cedo, já tinha água, a gente tirou o sal e tudo mais.
E as histórias no Amazonas, as histórias com possessos ou com pseudo-possessos, as histórias com os malucos da religião, com os donos de seita, que nos davam tristeza, e depois, no particular, a gente acabava rindo, porque a maluquice era tão grande que não dava para não rir do patético. Eu amo o George. Ele já não está entre nós, mas o meu amor por ele é eterno. E eu estou caminhando na direção do encontro dele. E ele terá um corpo glorificado. Eu só peço a Jesus que tenha aquela largura do peito dele para a gente deitar a cabeça como quem deita numa cama de amor, que era o peito do meu amado George Foster. Eu teria uma vida inteira para contar, mas é isso que eu quero deixar para todo mundo aqui lembrar. E meu beijo, sepultar um homem como o George é alegria, é privilégio, é glória, é louvor, é pura gratidão e até a eternidade que já me habita e que agora é parte do cenário absoluto da sua existência, meu amigo George. Beijo, Robert, Mercy e todos quantos amam o meu querido Jorge amado. Beijos.